A paz do Senhor para os irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Assim eu peço ao Senhor nesta noite que nos traga sobre nós o poder do Espírito Santo através da oração, e peço a Deus que nos abençoe na virada deste ano, Vamos fazer essa oração agora. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Estamos finalizando este ano com muita luta, dor, às vezes algumas angústias, e o Brasil e o mundo estão vivendo esse tempo difícil, Mas sabemos que tudo contribui para aqueles que amam a Deus, Então nós não podemos perder a nossa fé diante das batalhas, das lutas, da adversidade. O mar está bravo, amém? Nós estamos perseverando, estamos buscando andar com Jesus para que possamos verdadeiramente estar na sua vontade, Hoje é o penúltimo live de domingo aqui pela Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, porque o último vai ser dia 27, depois do dia 27 vem dia 3 nós retornaremos às orações nos domingos na igreja, Então o pastor vai transferir a live de domingo para outros dias, que vai ser dito aí qual vai ser o dia que vai ser colocado as lives, que vai ficar praticamente definitivo a transmissão da palavra de Deus através da rede social, pela IADAP, assim pelo pastor Jário, que vos fala, amém? Então assim nós congregamos, você que talvez não a conheça, não saiba, que possa entrar nesta live hoje, na Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, na Ceilândia Sul, QNN 2, Conjunto B, lote 45. Estamos com os cultos da terça-feira de oração, às 15 horas. E estamos também com o culto de quarta-feira, às 19h30, que também é oração, 1h30, 1h40 de culto devido à pandemia. Sem muitas aglomerações. E agora vamos voltar no domingo, que já está se aproximando aí a providência de Deus, eu creio, para toda a sociedade, toda a nação, em nome de Jesus, E no domingo vamos voltar com a campanha de oração de 7 domingos, de joelho, de oração, de joelho no chão, de clamor a Deus, de mãos levantadas ao céu, com o coração posicionado para Deus, Vamos entrar 2021, com um propósito muito grande de oração na igreja, em prol do nosso país, das famílias, das nossas famílias, da nossa vida, e da vida de Jesus, para estar em oração para esperar a vinda do Rei, do Mestre, que está próximo, No próximo domingo vai ser falado da vida de Jesus, do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vai ser falado nesse último domingo, dia 27, que vai ser desse ano 2020, amém? Vamos falar do Espírito Santo de Deus, da vida de Jesus, amém? No próximo domingo, dia 27. Hoje, Deus colocou em meu coração, nunca desista, Jesus está com você. Jesus está contigo, amém? Eu quero fazer essa oração, porque o tempo ele é bem breve, E sabemos que o pastor fala bastante em relação a algumas coisas, e meu tempo sempre é curto, E vamos estar, e também os irmãos têm suas atividades, no dia seguinte para estar no trabalho, e precisa ser breve o horário, amém? Mas vamos estar orando agora. Quero agradecer já a sua presença, a presença dos irmãos, irmã Joel, o seu Carlos. Deus abençoe sempre estar nesse propósito de oração conosco nas lives, amém? Desde o início, os irmãos estão sempre nessa preocupação de acompanhar o pastor, trazer a mensagem que assim Deus colocar em seu coração, que é muito humilde, mas é de coração, é com amor, com responsabilidade para alcançar o rebanho da igreja, outros rebanhos, e principalmente aqueles que têm a direção do Espírito Santo, que Deus a busca, que Deus chama, que são muitos chamados e poucos escolhidos, para ouvir a mensagem, E Deus, graças a Deus, irmão, nesses dias, por mais que nós estejamos nessa tribulação, Deus colocou esse canal, e esse canal tem alcançado muita gente, por o Brasil afora. Quero agradecer ao pessoal do Nordeste, do Piauí, Maranhão, Bahia, de Sergipe, do Ceará, várias, Rio Grande do Norte, muitas pessoas do Nordeste, aqui do Sul, Centro-Oeste,
né, do norte também. Sempre alguns estão nos acompanhando nessas mensagens que traz através do pastor, né? Claro que nós somos atalaia, né? Através do Espírito Santo de Deus, estamos sempre alcançando alguém, né? Porque a igreja, irmãos, ela tem um segmento por Deus para ter no coração de ouvir a mensagem através daquele profeta, né? Nós sabemos que tem muitos profetas aí na mídia, na rede social, diante de muita divulgação da palavra de Deus. E tem pessoas para cada um deles, né? Sendo que a palavra é uma só e o Deus é um só. Mas Deus respeita, né? Deus prepara, né, aquele ministro para aquele rebanho, né? E prepara aquele rebanho para aquele ministro, né? Independente de qualquer convicção, de qualquer ideologia, né? Nós sabemos que Deus tem a sua forma de trabalhar no coração de cada um, e eu fico feliz por isso, porque Deus é Deus na nossa vida para agir em todas as áreas, né? E nós estamos aqui simplesmente dizendo ao Senhor: eis-me aqui, né? Para fazer a vontade do Senhor, porque a gente não vai fazer a vontade do homem, né? Nunca vai fazer, porque às vezes nós pregamos pela palavra, mesmo assim há críticas, né? Tem pessoas que querem algo bem aguçado, talvez mais profundo, mas a palavra de Deus ela é simples. Ela é tão simples que ela penetra as profundezas da alma com muita simplicidade, né? Ela é eficaz, né? Então ela está lá em Hebreus 12, fala sobre isso, né? Então, irmão, nós precisamos ter humildade no coração de ouvir o que Deus está usando para a nossa vida. Todo canal que é aberto por Deus, porque o homem não abre canal, quem abre é Deus, porque o homem, ele não abre canal de Deus para as pessoas, quem abre é Deus, porque a obra de Deus, ela tem um testemunho desde o início, lá em Pentecostes, em Atos 2, que quem rege, quem comanda a igreja é o Espírito Santo de Deus, não é o homem, né? Quando o homem tenta administrar as coisas de Deus pela sua própria força, que seja pastor, apóstolo, que seja qualquer outro, né, ele termina se perdendo. Então, há um inchaço, não há um crescimento, há um inchaço nas pessoas, né? Um inchaço de achar que estão crescendo, achar que estão vivendo verdadeiramente Deus. Então não pode ser assim. A obra de Deus ela não incha, ela cresce. O crescimento da igreja, a igreja que eu falo não é o templo, é as pessoas, como a Bíblia diz, a palavra de Deus nos fala, que é a igreja de Cristo, o povo, os membros, né, que faz parte do corpo do Cordeiro, né? Então essas pessoas, Deus quer que elas cresçam no conhecimento, na libertação. A nossa igreja Assembleia de Deus, Avivamento Pentecostal, é a única igreja que tem no Brasil e no mundo, né? Uma só, uma denominação, uma só igreja, não tem filiais, mas Deus está preparando já filiais para essa congregação, e eu creio que vai ser grandes conquistas, grandes providências de Deus para que a gente possa expandir o Evangelho, né? Mas Deus quer uma igreja, né? Todas as igrejas, a transformação de dentro para fora, né? Não é um inchaço, não é um sepulcro caiado, não é um avivamento falso, não é um arrepiar na coluna, né? É viver o que prega, é viver o que nós transmitimos, viver verdadeiramente a vontade e o amor de Deus no coração. E isso não é fácil, porque nós sabemos que isso precisa de libertação, precisa do poder de Deus, através da oração, da verdade, da palavra de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas, né? Através do jejum, da oração, da palavra, do louvor. O louvor é para Deus, a palavra é para o homem, né? E a nossa igreja, ela tem esse processo das pessoas crescerem e se tornar verdadeiras pessoas de dentro para fora, né? Buscar viver com o pé no chão, saber que nós temos falhas, erros, né? Muitos acertos diante de Deus quando fazemos a sua vontade, mas sabemos que nós precisamos ter o pé no chão para quando Jesus voltar, a igreja subir, né?
E o pastor vai entregar esse rebanho nas mãos de Deus. E você colocar, através do poder de Deus, as pessoas na presença dele, não é impossível, mas não é fácil. Porque nós precisamos suportar, nós precisamos entender o chamado de Deus, independente das circunstâncias. Amém? Então, esse é o propósito da Assembleia de Deus, do Avivamento Pentecostal. Transformação, libertação, para que possa ser transformado de dentro para fora. Por que nós falamos de dentro para fora? Porque isso se chama resultado de dentro para fora, irmão, representa os frutos do Espírito. Ali, quando as pessoas são transformadas pela palavra de Deus, logo, logo vem o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito é vida e vida em abundância. E vida em abundância é viver Jesus no coração. O poder do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém? Então quero orar, glória a Deus, agradeço a sua presença, irmão Reginaldo Mendes, está sempre também nos acompanhando. Que Deus abençoe sua vida, irmão Reginaldo, sua família. Né? Obrigado por participar das orações da IADAP. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos que estão participando desta hora da tua presença. Senhor amado, que diminua a nós e cresça a vossa glória na nossa vida. E assim possamos te glorificar em espírito e em verdade. Senhor amado, que possamos cada dia mais, Pai, se humilhar diante de Ti, Senhor amado, da Tua presença, do Teu trono, da Tua presença resplandecedora, Pai querido. Diante do Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, perdoa nossos pecados, as nossas falhas. Que o Senhor venha receber, Senhor amado, o nosso clamor nesta noite. Que o Senhor possa transformar o nosso coração, nos libertar de todos os maus pensamentos, de todos os maus caminhos. Senhor amado, que o Senhor possa entrar na nossa casa, na nossa família, no casamento, na vida financeira, espiritual, sentimental. Todas as áreas da nossa vida nós te entregamos, colocamos no Teu altar, Senhor. E assim te pedimos, Senhor amado, Deus de poder, nesta noite. Eu te peço que o Senhor alcance as vidas, as almas através desta live. Senhor amado, muitos já estão nas suas igrejas, nesta hora, Senhor amado. Mas o Senhor assim colocou em meu coração, como pastor da igreja, para recuar um pouco, Senhor amado, estar na vigilância, até o tempo que o Senhor determinar. E assim foi feito conforme a Tua vontade. Senhor amado, diante de Ti eu te agradeço por cada alma, por cada vida da nossa congregação, por cada dizimista, ofertante, que o Senhor usou para sustentar, Senhor amado, Deus, e poder as finanças da igreja, Pai querido, os compromissos. Neste tempo de escassez, o Senhor colocou a providência, assim como foi lá com José no Egito. Senhor amado, muito obrigado. Com espírito de gratidão te agradeço por essa providência, por essa preocupação, por este cuidar com a nossa igreja. E muitas outras, Senhor amado, eu creio que o Senhor fez isso. Porque o Senhor tem propósito e projeto para esta nação, para este povo que te clama e te louva. Senhor amado, que nesta noite esta palavra venha alcançar aqueles que verdadeiramente estão afinco de ouvi-la, que estão, Deus de poder, desejando ouvir essa mensagem. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha transformar estas vidas, que o Senhor venha alcançar o coração, as suas aflições, suas dores, Pai, as suas mágoas, seja sarada nesta noite, pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, que foi feito pela nossa salvação, foi derramado para a nossa salvação. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Alcança cada família, aqueles que estão enfermos nos hospitais, nos presídios, aqueles que estão nas esquinas das ruas, que estão sem alimento, aqueles que estão, Senhor amado, aflitos porque perdeu seus empregos, aqueles que estão com medo, Senhor amado, Deus de poder, de morrerem, que estão, Deus de poder, Deus de glória, na agonia, na aflição. Todos eles agora, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor alcance, que o Senhor tenha misericórdia pela vossa misericórdia. Senhor amado, que o Senhor venha trazer um renovo, uma restituição nos lares que estão destruídos, nas vidas, nas igrejas que precisam da Tua mão poderosa. Meu Deus, toma o Teu rebanho nas Tuas mãos. E aqueles que estão nas trevas, que estão, Senhor amado, acasulados, que estão atrofiados seus pensamentos, que estão amarrados na vontade do inimigo, seja agora desfeita essas correntes, esses males. Pai querido, que haja o Teu poder em nome de Jesus nessas vidas e sejam libertos para a luz eterna do Senhor, o Senhor que nos ilumina os nossos passos, os nossos caminhos.
Obrigado, Senhor amado. Espírito Santo de Deus, toma essa mensagem. Por mais simples que seja, eu creio que vai alcançar o coração de pessoas e vidas nesta noite, para a honra e glória do teu santo nome, e que assim possam reconciliar ou aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmã Jânio, a paz do Senhor, irmã Jânio, irmã Nathalie, um abraço, paz do Senhor, irmã Vera. Amém. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado nesse período, desses meses de muita luta, muita batalha, porque no próximo dia 27, vou voltar a falar aqui, vai ser a última mensagem live no domingo, porque vamos voltar aos cultos na igreja, dia 3, amém, com a Santa Ceia, com o início de uma grande vigília, de 7 domingos de vigília, de oração, e vamos estar fazendo outros trabalhos durante a semana, pela live, amém, vai ser um trabalho mais, um tempo mais curto, mais elaborado em termos de tempo, mas vou continuar, com os trabalhos, porque além do rebanho, com certeza nesse período foi muitas pessoas, alcançamos muitas vidas, amém? E diante disso Deus alcançou, E eu preciso continuar com esse compromisso com essas pessoas que assim nos seguem, E por mais que seja, a quantidade que seja, não interessa, o que importa é que Deus move montanhas para uma alma, E estamos aí agradecendo a Deus por essa abertura de Deus na rede social para esta obra, amém? Então vamos entrar na mensagem do Senhor para a sua vida, para a minha vida, uma palavra bem breve, bem objetiva, mas também que vai trazer no seu coração a determinação, amém? O tema, nunca desista, Jesus está com você, está conosco, irmão, está contigo, diante das tempestades, Aqui a palavra de Deus é sabendo que Deus coopera para todos aqueles que ama a Deus. Então o princípio de você estar recebendo algo de Deus é você reconhecer Deus em primeiro lugar, amém? Não adianta eu achar que Deus vai fazer algo por mim se eu tenho Deus como aquela pessoa que está lá na montanha do Himalaia, debaixo de uma fumaça, e meus pensamentos vão longe, Eu creio em Deus, acredito em Deus, Ele está lá nas montanhas do Himalaia, Deus está debaixo das fumaças das montanhas. Não, Deus está sobre as montanhas, Deus está na sua vida, Deus está na terra, Deus está no céu, Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, amém? Então não existe esse pensamento, o pensamento é agora e já, Deus é agora e já, Deus é milagre, Deus elabora milagre, Deus executa providência, Deus, Ele é milésimo de segundo, que não pode ser calculado, Ele age para agir na minha e na sua vida através do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, é a essência, o seu poder, a sua natureza está ao nosso redor. Clama a Deus, Ele vai te responder agora, amém? A resposta de Deus, ela não vem simplesmente numa questão dele responder agora e você sentir, que resolveu tudo agora, mas você sente a sua presença, você sente o seu poder, e Ele está aqui, está aí com você. Então, irmãos, Deus, Ele é já. Quando Deus responde, Ele responde por presença, para que eu e você sinta o seu poder, a sua glória. Aí já é resposta de Deus na minha e na sua vida, amém? A questão do tempo já é outra elaboração de Deus na nossa necessidade. Não é porque Deus se manifestou o seu poder agora, que agora vai acontecer o que eu quero. Já aconteceu o primordial, a presença dele na sua vida. Quando você aclama, quando você busca, Deus está pronto, Ele está aqui, ligado em mim o que eu estou falando. E Ele está ligado no meu coração o que eu vou dizer. Ele já preparou no meu coração antes que você imagine o que eu vou falar. Assim fala a palavra de Deus. Então Deus penetra todas as situações da nossa alma, da nossa vida. O conhecimento nosso não é capaz de entender e chegar ao ponto do conhecimento pleno de Deus. O ser humano é limitado. Então nós sabemos que essa limitação, ela tem um controle de Deus sobre nós. Mas nós sentimos.
a verdade, o poder e a glória de Deus na nossa vida quando nós clamamos. Amém? Então vamos ver isso agora, né? A palavra de Deus, eu quero deixar alguns tópicos, irmão, rapidamente. Primeiro eu quero falar, amém, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Amém? Quero entrar nesse primeiro tópico. Vai ser 2 tópicos hoje, rapidamente. Nessa parte aqui eu quero falar bem breve, né? Que é a questão que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, qual é o segredo? Ter comunhão com Deus, ouvir a sua palavra, praticá-la. Amém? Pode ser o irmão da Alice, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus de poder, Deus de glória. Então, nós temos em nosso coração, irmãos, o desejo de conquistar, o desejo de melhorar, o desejo da salvação, o desejo da melhora da vida dos nossos filhos, o desejo da vida financeira ser melhor, né? O desejo de conquistar algo, né? De ter o melhor dessa terra. E eu quero dizer para você que esse desejo, ele é o desejo de Deus, né? Mas precisamos andar na linhagem, na vontade de Deus. Às vezes a nossa fé, ela diminui diante das tempestades, que vai ser falado disso aqui também, amém? Ela é balançada, mas Deus está vendo que você continua amando Ele, que você continua na fé mesmo pequena, que você está reconhecendo Deus como Deus. Reconheça Deus como Deus, que Ele vai te reconhecer como filho, né? Então Deus trabalha naqueles que contribuem para com Ele, para o reino do céu na terra, né? Eu não posso trabalhar na contramão de Deus, contra Deus. Eu não posso servir a 2 senhores. Eu não posso querer o melhor dessa terra para mim e ter uma convicção distorcida do Evangelho, da vontade de Deus, do propósito de Deus, porque eu estou indo contra o próprio Deus, né? Eu não posso ir contra o meu irmão, né? A palavra de Deus fala que é bom que nós andamos em união, né? Um reino dividido não prospera. A nossa casa dividida não prospera, um trabalho dividido não prospera, um trabalho secular, o trabalho dentro da igreja dividido não prospera, né? Um trabalho com vários pensamentos sem uma liderança não prospera, fica igual à escada de Betel, né? Uma igreja com todo mundo mandando, com todo mundo querendo ser pastor, né? Então todo mundo quer ser cacique, né? Naquele lugar, então não vai dar certo. Então nós precisamos, em primeiro lugar, organizar os nossos pensamentos em relação à vontade de Deus. E ser humilde e aceitar a sua palavra, porque ela é boa e eficaz. Amém? Pai do seu irmão Rogério Pontes, Deus abençoe, também está nos acompanhando aí hoje. Glória a Deus, Deus abençoe sua casa, sua família. Amém? Então, irmãos, nunca desista. Nas tempestades, Jesus está com você. Nunca desista nas lutas, porque Jesus está conosco, né? Deus colocou em meu coração tudo isso para falar hoje. Se você tiver paciência de ouvir até o fim, você vai entender que Deus quer algo de sobrenatural na sua vida. Você que está com a Bíblia aí, que a gente falou lá em Hebreus, quero falar aqui que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe sua necessidade, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe tudo o que você deseja. Mas qual é o segredo? O segredo é estar clamando a Deus, tendo fé, ter encontro com Deus, comunhão com Deus. Aí ele vai acontecer o quê? Vai lá em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, né? Que a amam, né? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então Deus, Ele tem propósito para a nossa vida, de acordo, quando Ele nos chama, Ele tem um propósito, né? Ele não chama para botar ali no canto, sentado no canto da igreja, não, né? Tem um propósito de Deus na minha e na sua vida. Então nós precisamos entender que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, mas Deus é fogo consumidor. Amém? Então vamos lá. Em Hebreus 4:12, desculpa, irmãos, a palavra de Deus fala: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, a mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, né? e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos, as intenções do coração, né? Então ela penetra o mais profundo da sua alma, né? Simplesmente ela atravessa todos os pensamentos, todas as intenções, aonde estiver.
Então Deus é já, é agora. Se você clamar a Deus com fé no seu coração, a sua vida já mudou. Pastor, amanhã vai ter muita luta na minha vida. Já mudou. É você determinar. Amém? Não desista nas tempestades. Jesus está com você. Jesus está contigo. Não saia do propósito de Deus. Amém? Continuando, eu vou ler alguns versículos aqui. Você pode ir anotando aí, se você quiser meditar depois nessa palavra, nesses versículos. Amém? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Então, irmãos, se a gente vive na palavra de Deus, na vontade de Deus, nós estamos amando a Deus. Amar a Deus, é Ele agir, para cooperar, na cooperação. Sempre vou voltar em Romanos 8, 28, Porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então nós estamos numa situação, neste mundo, que jamais o homem descobriu, dessa geração, o quanto é necessário estar debaixo da potente mão de Deus. Para a vida, para sobreviver, para ter a providência, para se livrar da calamidade, das mazelas, porque ela está aí às portas, Então o homem jamais passou por isso nessa geração, de saber que o único caminho é Deus. Amém? Então quando a gente tem a palavra na nossa vida, nós temos iluminação, Ela ilumina os nossos pés, luz para o caminho. Quando nós buscamos a Deus, viver Deus, amar a Deus, nós estamos com nossos caminhos iluminados. Nós estamos, nossos pés estão iluminados, A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. Então, isso a gente deixa de lado o pensamento da adversidade, das trevas que vai nos consumir, que vai nos fechar, Independente do tempo, da era que você vive, que você viveu ou que você vive ou vai viver. Deus é Deus e Ele nunca vai deixar de agir na vida dos que amam, que a amam, Então, irmãos, em Salmo 145, 18, 19, fala assim: o Senhor está perto, e todos os que o invocam, com sinceridade. O que é sinceridade? É viver o que ouve, o que prega da palavra de Deus. Um coração sadio, o coração de uma criança, o coração, com sinceridade, com verdade em Deus, Então, vou repetir: o Senhor está perto de todos os que invocam, com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Quem é que teme a Deus? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, quem é que teme a Deus? Quem ama a Deus, Quem teme a mãe é quem ama a mãe. Quem teme o pai, quem ama o pai, Então, isso é o princípio da obediência, esse é o princípio, da prosperidade, de uma vida aguçada, de alegria, aguçada de certeza, aguçada de fé, aguçada de conquista, aguçada de lutas, sabendo que isso tudo vem de Deus, que isso tudo é para Deus. Amém? Então, irmãos, todos os que invocam com sinceridade, Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Então, se você ama a Deus, teme a Deus, os seus desejos vão ser cumpridos, vão se realizar. Amém? Porque tem um propósito de Deus na sua vida. E o diabo sabe disso, ele tenta colocar situações para você desistir, Deus me deu uma palavra em termos, está no meu coração, Deus vai elaborar ela no meu coração. Como Jesus chora quando as pessoas o abandonam, Então, como o Espírito Santo clama a Deus o abandono da sua igreja para com eles. Quando eu falo para com eles, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus está no céu como Pai e o Espírito Santo está na terra como Consolador e providencia a acalmar nosso coração, a direcionar, que o maior evangelista no mundo é o Espírito Santo, Enquanto houver a palavra de Deus na terra, é o poder do Espírito Santo. Então não existe super missionário, super pastor, super apóstolo, não, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, quem teme a Deus, Deus realiza seus desejos.
né? Então as pessoas não têm temor a Deus, as pessoas não fazem a vontade de Deus, as pessoas não ouvem a voz de Deus, não buscam o propósito de Deus, aí não temem, é falta de temor. Então o que acontece? Os desejos não são realizados, né? Ouve os gritar por socorro e os salva. Olha o final aqui, do Salmo 145, 18, 19. Né? Ele ouve, né? As nossas iniquidades, nossos pecados, bloqueia que Deus possa nos responder, né? Então, muitas pessoas acham que Deus está se agradando da vida que Ele está levando. Mas será? Nós estamos muito felizes com Deus, mas Jesus está feliz conosco? Então nós precisamos buscar isso. As nossas atitudes, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso andar, nossa postura como servo, como embaixador do reino do céu, né? Quando nós passamos a santificação, buscar a santificação, porque a santificação ela chama busca. Por quê? Porque sempre vai ser uma busca, porque ninguém é perfeito, ninguém é santo dos santos, ninguém tem uma plenitude de santidade. Então a gente sempre está buscando. Então, quando a gente busca, a gente tem que se separar das coisas que nos atrapalham a buscar a vontade de Deus. E o pecado, ele encobre, né? Ele cega a humanidade da vontade de Deus. Para quê? Para que ela caminhe a passos largos para uma destruição futura, ou presente, né? Ou logo, diante do que está vivendo. Então, tem questões que a gente vive que não é para ser vivida em termos de tribulação. Tempestades que a gente busca. Qual é essa tempestade, pastor, que a gente busca? Essa tempestade que a gente gera pecado. O pecado traz consequência. O pecado traz tribulação. O pecado traz tempestades que não provém de Deus. É permitida pela natureza do próprio pecado. O resultado dele traz as consequências. As consequências vão vir, né? Então, irmãos, o ato traz o fato, né? O pecado é assim. O ato traz o fato. O ato é do pecado, o fato é a morte, né? É a tristeza, é a angústia, é a depressão, é o desvio da vontade de Deus, é entrar num calabouço, é entrar numa tristeza profunda, é a alma ficar doente, né? O ato de buscar a igreja, o ato de orar, o ato de vigiar, o ato de ser grato a Deus, de amar a Deus, quais são o fato? O fato é que aquele ato vai trazer um fato. O fato é que vai ter o poder de Deus na sua vida, a providência do Altíssimo, né? O consolo e a providência do Espírito Santo de Deus. O fato é que você vai prosperar. O fato é que você vai estar diante da potente mão de Deus, protegido por Ele, debaixo das suas asas, Salmos 91. E você estará recebendo, né? Estará sendo uma árvore que vai trazer o fruto do Espírito. Isso é o fato, né? Agora o ato foi antes. O ato é hoje. Você está ouvindo a mensagem, você está nesta live com muita humildade, né? Você poderia estar numa igreja agora, né? Ouvindo outra mensagem, mas Deus colocou seu coração para estar nesta live, para receber essa mensagem no seu coração, sabendo que com Deus tem um caminho, né? Um caminho que ele tem o quê? O que é que tem um caminho com Deus para conosco? Ele tem uma linha reta? Não. Uma linha reta não. Porque a linha reta você dorme, uma linha reta você é sujeito a ficar fadigado demais. Então, com Deus, é uma linha tortuosa. Por que é necessária a linha? O caminho de nós com Deus ser tortuoso. Para que haja desafios, para que haja fé, para que haja crescimento, para que haja conquista, né? Para que haja uma situação de buscar o novo, né? O é isso, pastor? Você vai numa estrada reta, você vê o horizonte, você anda e fica fatigado. No caminho reto, você vê o ponto lá, mas num caminho que tem curva, tem subida e descida. Você está ali, se tiver numa bicicleta, você vai dando curva, vai movimentando o corpo, vai descobrindo uma árvore nova, desce, descobre um riacho, uma cachoeira, sobe montanha, desce montanha, você vai vivendo a vida, né? Você vai ter desafios, cansa, para, anda, caminha, corre, nesse caminho tortuoso, né? De várias curvas, a vida é assim.
Por que ele é assim? É porque Deus traz para nós assim. Mas esse caminho tortuoso de sobe e desce, né, de cansaço, de fadiga, o segredo é o quê? Você não desistir. Nunca desista nas tempestades, nas lutas, na adversidade, porque Jesus está com você. Ele quer te ensinar, né? O que é que o pai, quando ele tem um filho de 3, 4 anos, ele compra a bicicletinha, leva para o jardim para andar de bicicleta, né? Vai para a beira do mar, bota perto da onda, o menino fica ali, né, gritando, pai, pai, o pai agarrado, né? Leva para uma cachoeira, filho debaixo da cachoeira, né? Tudo ele quer que o filho participe das coisas, de ter um crescimento, uma vida, uma convivência, ficar marcado na sua história, né, as lutas que ele venceu, que ele descobriu através do Pai. E Jesus e Deus é desse jeito, né? Não reclame, não murmure pelas curvas da vida, não murmure pelos altos e baixos, não murmure porque as pessoas nesse caminho te abandonaram, não murmure porque só você está nessa fé, né? Isso tudo é propósito de Deus. O caminho de Deus está no Salmo 119 e 105, né? Verso 105. A tua palavra é lâmpada e que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho, né? Então o caminho de Deus é assim. Ele é que traz as providências, que traz o desafio. A gente tentar falar o que? Eis-me aqui. Então, cada dia você derruba um gigante, você derruba um leão, um urso, né? Um urso, e assim você vai vencendo. E você vai se alegrando e crescendo. E você sabe que tudo isso vem de Deus. Porque Deus não traz nada para nós, irmãos, a cruz que a gente não possa carregar. Não queira cortar a cruz que Deus te deu e nem queira aumentar ela, nem queira colocar uma rodinha lá na ponta para poder ficar mais leve. Porque ela é o fardo que você precisa levar para o seu crescimento e você nunca esquecer de olhar para a cruz. Porque quando a gente olha para a cruz, nós sabemos que ali passou Jesus para mim e sua salvação, para a sua vitória, para a sua conquista. Amém? Continuando aqui, em mais um versículo. Amém? Glória a Deus. O horário é uma bênção, né, irmão? Passa muito rápido. Mateus 7, 1 Timóteo, né, 3, 16, 17, fala também: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para todas boa obra. Amém? Por que nós estamos diante da vontade de Deus? Por que nós temos que obedecer a Deus? Por que nós temos que conhecer a verdade, a palavra de Deus? Por causa disso aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para a repreensão, para a correção e para a instrução, né? Deus nos corrige, Deus nos repreende, Deus nos traz justiça, né? Nos livra do pecado, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é boa obra, irmãos? É fazer a vontade de Deus. O desafio que a gente tem na nossa vida quando a gente busca Deus são grandes, né? E para isso eu preciso conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, para que eu possa entender que Deus tem um propósito na minha vida. Eu simplesmente não sou uma pessoa que estou buscando Deus para viver só pensando nele. Eu preciso pensar em Deus, buscar Deus, ter comunhão, a sua presença e fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? A execução da obra com a fé, que a fé sem obra é morta, foi falado no domingo passado, se eu não me engano, né? E nós, a partir desse momento que nós decidimos servir a Deus, a nossa vida não é mais nossa, é de Deus, né? Tudo que nós fazemos, nós vamos consultar a Deus. É uma viagem, é um trabalho que vai arrumar, né? Até a igreja que você tem que escolher, você tem que orar a Deus, para Deus direcionar no seu coração qual lugar que você vai congregar, que você vai buscar para servir a Deus. Porque Deus tem o segmento da obra na vida de cada um. E nem todos estão aptos para fazer uma obra em qualquer igreja, né? Quando eu falo qualquer igreja, não é diminuindo, mas dizendo assim, na igreja simplesmente que tá na frente da minha casa, que é a igreja que eu vou congregar. Às vezes não é assim, né? Até nisso Deus prepara, porque Ele sabe que ali você não vai se adaptar àquele sistema daquela igreja, o estatuto daquela igreja, a norma daquela igreja.
Aí ele te bota em um lugar que verdadeiramente você vai ter tranquilidade no seu conceito. Deus zela até por isso, né? Então, Deus quer que o homem entenda que a palavra não é para Deus. Ela veio de Deus para o homem. Então nós precisamos o quê? Aprender a palavra, né? Viver a palavra, para na correção de Deus, né? Para que quando Deus venha nos corrigir, nos repreender, nos instruir, a gente não ficar revoltado, né? Porque muitas pessoas chegam na igreja e Deus usa um profeta ou uma profeta naquela palavra e vai exatamente na vida daquela pessoa. E a pessoa fala assim, ele não me conhece, como é que ele está falando tudo isso? Só que ela esquece que Deus a conhece. Não falei que Deus é Já? Que Deus é Hebreus 12, 4, né? Então, irmãos, Deus sabe a intenção do coração do homem. E a nossa intenção tem que ser o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque tudo colabora, contribui para aqueles que amam a Deus. Amém? Mas é tudo mesmo, viu? Porque Deus ele não é incompleto. Deus não faz nada incompleto. A gente é que é falho. A gente quer fazer as coisas pela metade, a gente quer empurrar com a barriga, a obra, é isso, é aquilo. Tudo que é para Deus a gente acha que Deus vai entender. Ele pode até entender, mas ele vai cobrar, né? Eu entendi, mas se prepare que eu vou cobrar bem aí, viu? A conta chega. Deus não vai deixar passar a conta. O que nós temos que fazer na vontade de Deus, para Deus, ele vai cobrar porque ele é Pai. E Pai cobra. E outra coisa, ele é Deus. Então, nós temos que ficar ligados na vontade de Deus para que a gente erre o menos possível. Amém? Para que possamos receber a contribuição, a colaboração, a misericórdia de Deus. Amém? Em Mateus 7, já vou passar para outro tópico, né? Por causa do horário. 7, 7, 8. Você que está anotando aí, Mateus 7, versos 7 e 8, né? Peçam e será dado. Busquei e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Amém? O que é isso, pastor? Peçam e será dado. Peça na vontade de Deus. Ore a Deus se é a vontade dele. Busquem, né? Buscar o Senhor, ter comunhão. E o que vai acontecer? Você encontrará Deus. Você encontrará nas tempestades, na hora que você quer desistir, na hora que você acha que não tem ninguém por você, Deus está. Amém? Ele vai ao teu encontro. Vamos falar disso agora, né? Batam, não quer dizer, tenham fé, clame, busque a vontade de Deus, fale com Deus, né? Ore, não desista, principalmente nas tempestades. Jesus está com você, né? E a porta será aberta, diga glória a Deus, amém? A porta será aberta. Então você precisa o quê? O que a gente descobre nessa palavra? De Mateus 7, 7, 8. Peçam e será dado. Então Deus diz assim, me peça, eu sou seu Pai. Eu sou Deus que rege a sua vida. Busquem, me busquem, orem, clamem, né? Jejuem, consagrem, lê a palavra, obedeça a liderança da igreja, obedeça a minha palavra, obedeça meu nome, obedeça a minha ordem, né? E encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Deus, quero um emprego para meu filho. Deus, eu quero saúde para minha casa. Deus, eu estou aqui, seu filho, né? É o irmão Jânio, é a irmã Joel, irmão Carlos, irmão Dalice, está falando, né? Irmão Rogério. Deus, eu quero que minha vida mude, né? Eu quero outro patamar espiritual, eu quero que o Senhor abençoe minha finança, né? Deus, me ajude. O que vai acontecer? Pois todo o que pede, recebe, né? E o que busca, encontra. Então alguém está buscando Deus como deveria? Alguém está obedecendo Deus como deveria? Alguém está acreditando verdadeiramente em Deus como deveria? Alguém está tendo fé em Deus como deveria? Não. Então, não vai encontrar. Então, irmãos, a sua atitude talvez seja diferente de vários outros, que vai ser falado agora também. E aquele que bate, a porta será aberta. Nem todos batem a porta.
Porque as pessoas querem tudo na mão. Nem todos se levantam para ficar na porta, né? Batendo, clamando a Deus porque acham muita humilhação. Muitos não querem, já querem pronto. Nós estamos vivendo num mundo de conveniência, num mundo que tudo tem que ser entregue nas mãos. O diabo colocou um sistema no mundo, né, que tudo tem que chegar nas minhas mãos, porque eu, porque eu sou fulano, porque eu sou ciclano, porque isso e aquilo, né? Tudo tem que estar ao meu redor, ao meu favor, não é assim. Nós precisamos ser tratados por Deus para ser verdadeiramente filhos. E filho precisa ser tratado. Filho precisa passar pelas tempestades. Filho precisa passar pelas subidas e descidas da vida. Filho precisa escalar montanhas. Filho precisa conhecer as cachoeiras. Filho precisa conhecer a beira do mar, o mar bravo, o mar manso, né? O filho precisa entrar nas ondas. O filho precisa conhecer as tempestades, porque o pai quer que ele tenha desafios para as grandes conquistas, né? Então, irmãos, quando você clamar por socorro, né? Aliás, voltando aqui no Mateus 7, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? Então, se você bateu no coração, bateu a sua mão na porta, que é a voz de Deus, ele vai abrir. Você tem fé? Que ele vai abrir para várias situações na sua vida? Mas qual a posição espiritual que você está? Mas qual a sua fé diante de Deus? Qual a sua confiança? Qual é a sua confiança diante de Deus agora? Amém? Qual foi o seu entregar das suas dificuldades? Você tem que resolver alguma coisa amanhã? Entrega a Deus. Resolva, vá atrás, corra, busque, resolva. Não deu amanhã? Tenta na terça. Não deu na terça? Tenta na quarta. Não desista. As tempestades não vai te trazer para você, né, situações de morte. É de crescimento. Jesus está com você. Amém? Não murmure porque segunda-feira você foi resolver algo e não deu certo. Deus se aborrece da murmuração. O povo hebreu no Egito morreram por causa da murmuração. Não foi por causa do sol quente, não foi por causa da distância, foi por causa da murmuração. Morreram e o tempo ficou longe. 800, menos de 1000 quilômetros. Era 40 dias para chegar na terra prometida. 40 anos se passaram. Por quê? Porque o povo saiu dessa palavra, o povo saiu desses mandamentos, o povo saiu da vontade de Deus, o povo saiu do propósito de Deus. Né? Deus tinha tudo, vem meu filho, vamos lá, Moisés está aqui, vai, pega esse povo, leva para a terra prometida, fala para eles orar, fala para eles vigiar, vou derramar maná do céu, vou derramar, né, providências no deserto. E aí o que aconteceu, irmãos? O povo morreu, chegou poucos lá. Então são poucos que vão acreditar no que você acredita. São poucos que vão lutar pelo que você está lutando. São poucos que vão ter a sua fé. E às vezes tem muita gente que precisa que o outro, né, diga, vá. Né? Tem muita gente que é dependente, que o outro fala, você vai conseguir, você vai, não desista. É isso aí. Né? Tem gente que está no mundo, a pessoa fala assim, você está no mundo, que vida destruída. Aí você vai para a igreja, para de beber, Mas que vida é essa? Só verbo na igreja? Você fica doido. Né? Estava no mundo, reclamaram. Fui para a igreja, disse que eu estou na igreja demais. E aí? Você não pode servir a dois deuses, a dois senhores. Né? Um Deus de D minúsculo, um Deus de D maiúsculo. Né? Então, irmãos, busque centrar sua vida em Deus. Para de ficar agarrado nessa mermice. De ficar agarrado que a sua vida é só isso. Porque o doutor fulano tem um carro importado porque ele é doutor. Não interessa para Deus quem é doutor, quem não é, cada um no seu legado. Mas se você é filho, Deus vai te presentear, vai colocar nas suas mãos como filho. E as bênçãos de Deus, amém? Ela não é limitada para os seus filhos. Ela só é limitada se os filhos for limitado para Ele. Entendeu? As barganhas, né, do mundo parecem ser melhor do que as primícias de Deus. Porque a gente acha que as barganhas do mundo vai chegar amanhã e é só ilusão, não chega nada. Só chega cansaço, dúvida, falta de fé, tristeza, angústia. Então, joga isso para lá e viva Deus. Para viver na angústia, eu vivo com Deus. Para viver nessa agonia, eu vou viver com Deus. Amém? Então, irmãos, que Deus possa colocar no seu coração essa fé.
Passar para outro tópico, orar é uma benção, né? O outro tópico, irmão, quero falar para você rapidamente. Eu falei aqui que você nunca desista. Jesus está com você. Amém? Você é filho, você é escolhido, você foi chamado. Viva o sonho de Deus. Mas também entra no mesmo tema que eu vou falar aqui. Nunca desista nas tempestades, né? Nunca desista porque Jesus está conosco. Entra na mesma coisa, no mesmo tema, né? Então, irmãos, não tenha medo, tenha coragem. Já até preguei sobre isso, acho que foi na igreja ou aqui mesmo, mas Deus mandou repetir novamente hoje. Essa situação do medo, né? O medo, ele traz para nós, né, uma necessidade muito grande de ter o medo. Por que o medo? Porque o medo nos protege. Esse é o segundo tópico aqui da mensagem de hoje, né? Para a gente encerrar rapidamente. Então, o medo é necessário, porque se você subir uma montanha sem medo, você pode cair. Se você atravessar uma ponte sem medo, você pode escorregar e cair. Se você vai entrar na madrugada e ficar numa praça sem medo, você pode ser assaltado, você pode arrumar uma pessoa mal e fazer o mal contra você, né? Se você não tem medo de fazer algo, faz aguçadamente, você pode morrer. Mas precisamos ter o quê? Ter um equilíbrio no nosso coração para que o medo não venha bloquear o meu milagre. Que o medo não venha bloquear a minha conquista. Que o medo não venha bloquear os meus sonhos. Que o medo não venha eu deixar que eu busque desafios na minha vida. Com Deus, é claro. Com Deus, né? Então, sem Deus, nada proverá. Nada será realizado. Haverá uma ilusão. Quando a gente quer buscar pela nossa própria força, as coisas acontecem, mas logo, logo ela desaparece, né? Então, eu quero ler para os irmãos nessa palavra, em Mateus 14, verso 22. A palavra conhecida dos irmãos, né? Mas eu quero ler para os irmãos aqui para mim passar algumas coisas rapidamente para os irmãos a respeito do medo, a respeito da sua fé, continuando na mesma mensagem, na mesma proposta aqui da palavra, né? Mas em outro versículo aqui, que é Jesus anda por cima do mar, né? E logo andou Jesus que os seus discípulos entrassem, ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, né? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, Jesus sozinho, né, irmãos? E o barco estava já no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Isso, o barco do discípulo lá no meio do mar, já estava lá sacudido pelo vento, né? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Preste atenção nessa palavra, viu? Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, preste atenção no que Pedro falou. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha o que Pedro pediu, né? E ele disse: vem, já que tu quer, venha, né? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me, né? Então, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, nessa palavra, eu quero ler também aqui para os irmãos, né, uma ilustração. O medo transforma os sonhos em pesadelo, né? Aborta a esperança,
alimenta a dúvida no lugar da fé, nos faz recuar diante das tempestades da vida. Com isso vem a depressão, o desânimo. Falar do dia em que Pedro andou sobre as águas, quando reparou no vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Não é isso que está se passando com você? Você está com muito medo? Você está olhando para a tempestade? Você está olhando para os ventos, para as lutas, para as angústias, para as tristezas do coração? Então, irmãos, tudo estava bem, mas agora as coisas parecem estar afundando. O medo bateu a porta e o coração está apertado. Jesus não é indiferente à sua luta. Ele ama você. Você veio ao encontro de Pedro. Jesus veio ao encontro de Pedro no meio da tempestade e lhe estendeu a mão. Ele quer fazer o mesmo com você. Jesus disse: coragem, sou eu, não temas, não tenha medo. Você quer entregar sua vida a Deus? Então não tenha medo. Quando Deus nos chama, irmão, nas tempestades, Ele preparou aquela tempestade, eu creio. Naquele barco tinha os discípulos, Eu quero dizer, não tenha medo, irmão, tenha coragem. Não olhe para as tempestades, olhe para Jesus. Viva Jesus, Venha ao encontro de Jesus, com fé. Porque, irmãos, as tempestades, ela quer tirar sua fé, a tempestade, ela quer te afastar de Jesus e te colocar na zona de conforto. Aquele barco, naquele momento, era um lugar seguro para eles. Até então, aquele barco, sem a tempestade, era um lugar seguro, Mas com a presença de Jesus, aquele barco não ficou mais seguro. Aquele barco é um lugar de vida até então. Porque ali era lugar de pescaria, trazia o alimento, proteção, Mas Deus substituiu aquele barco na fé de Pedro. Ele disse: Pedro, quem és tu? É Jesus, não tenha medo, não temas, eu estou chegando. Deus está dizendo para você hoje que essa tempestade na sua vida, Ele está chegando. Ele foi sozinho para a beira do mar orar, e na madrugada apareceu o discípulo na hora exata. Quando a tempestade chegou, Jesus estava lá. O que é que o tema Deus falou? Nunca desista, Jesus está com você. Pode ser a tempestade que for, irmãos. Não desista, pode ser enfermidade, pode ser falta de amigos, falta de dinheiro. Jesus está com você. Amém? Mas tem umas coisas que eu quero falar para os irmãos. O que é que a tempestade traz para a nossa vida? Primeiro, a tempestade não define o resultado final da sua vida. Ela não define, Ela não pode ser um canal de destruição para os seus sonhos. Porque você tem que olhar para Deus. Você tem que olhar para Jesus. A luta agora não se compara com a glória de Deus que vai vir para a sua vida. Você não pode diminuir a sua vida diante das tempestades. Você não pode tirar a sua fé diante das lutas. Ela tem que crescer. Segundo, na tempestade, nós descobrimos que nem todos estão buscando a solução que nós estamos buscando, a fé que nós estamos querendo. No barco tinha vários discípulos, mas só Pedro teve a atitude de ir contra Jesus. O que é que ele pensou? Esse barco aqui não serve mais para mim viver, porque se eu ficar aqui dentro eu vou morrer, eu vou andar com Jesus. Eu vou viver o sobrenatural de Deus agora, O meu Pai Celestial Jesus, meu Deus, está aqui sobre as águas. Eu vou viver sobrenatural. Esse barco aqui já não é mais para mim. Eu vou entrar nas águas e vou ter encontro com Ele. Ele perguntou: Jesus, eu posso ir ter contigo? Jesus falou assim: se você tem ele quis dizer tipo assim, se você tem fé, venha. Você tomar a decisão hoje de viver plenamente na vontade de Deus, precisa ter fé. Precisa ter convicção, certeza que você está colocando todos os seus sonhos, seus anseios na mão de Deus, Mesmo que você entregue tudo para Deus e você comece a naufragar, Deus está ali pronto para pegar nas suas mãos. Porque Ele não quer que você morra, porque tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, O que é que foi falado em Romanos 8, 28? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados
de acordo com o seu propósito. Entendeu? Pedro tinha um propósito de Deus na vida dele. Mas ele fez algo que ninguém fez. Ele olhou e disse assim, o barquinho vai afundar. Jesus está andando sobre as águas. Então eu vou ter com ele, eu vou ficar com Jesus. Porque se Jesus está andando sobre as águas, eu estando com ele, eu também vou andar. Irmão, Deus quer o sobrenatural do céu na sua vida. Saia dessa mermice, desse pensamento, dessa frustração. Como é que eu saio, pastor? Já tentei, não consegui. Entregando a sua vida a Deus, participando das coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus, tendo comunhão com Deus, orando. E não olhe, porque as pessoas que estavam no barco deveriam ter falado assim, Pedro, você é doido? Você vai se arrebentar, rapaz. Não fique inventando história, não. Você vai entrar nessa água aí, você vai morrer. Como é que eu vou morrer se Jesus está me chamando? Como é que eu vou morrer se Jesus está ali? Como é que eu vou morrer se Jesus está sobre as águas? Você acha que Jesus ia deixar um filho dele, um amado dele, afundar, simplesmente porque ele achou que a pessoa teve uma falta de medo, teve uma fé exagerada? O que é que ele falou para Pedro? Pedro, ô homem de pequena fé, né? E daí chamou Pedro de pouca fé. Imagina os outros que estavam no barco, que fé tinha? Nenhuma, né? Então, irmãos, na tempestade nós descobrimos que Jesus vai estar por perto, por onde ele sabe os seus limites. Por que Jesus está por perto nas nossas lutas? Ele chama, mas ele garante. Porque ele sabe que você amanhã pode dizer assim, pastor pregou com a sua cabeça, que eu tenho que ter fé, mas não estou com fé não. Ele está lá perto ouvindo, né? Se esse camarada dá uma falhada, eu pego na mão dele, né? Eu seguro ele aqui, ele não vai morrer não. Ele vai vencer, né? Então, irmão, na tempestade nós descobrimos que Jesus, né, quer que vivamos sobrenatural de Deus. Ele estava ali e se apresentou. Só um disse assim, deixa eu ir aí, Jesus. Ele disse, venha. Ele quis dizer o quê? Venha também viver o sobrenatural. Ele poderia ter falado assim, Pedro, fica quieto aí, tu não tem fé, tua fé é pequena, tu vai afundar. Mas ele não falou, por quê? Porque ele é Deus. Quando a gente quer ir viver o sobrenatural de Deus, ele deixa. Porque ele quer que a gente viva. Amém? É o desafio da vida. Lembra que eu falei das estradas, dos caminhos, dos sobes e desces? É isso que o Pai quer nos ensinar. Não é para a morte. Não é para diminuir você, para deixar você humilhado. É para você entender que você é um servo, você é um filho de Deus, que precisa entender como é que Deus trabalha, né? A gente tem que viver Deus, mas tem hora que a gente não entende o que Ele fala. E para viver Deus, eu preciso me entregar para Ele, e lá na frente você vai entender o que Deus quer. Você vê que aqui não tem o nome de nenhum discípulo, só tem o de Pedro, porque Pedro é que desafiou, né? Foi Pedro que foi lá, foi Pedro que gerou a pequena fé e foi. Foi Pedro que quis andar sobre as águas, né? Foi ele que quis viver o sobrenatural. Por isso que eu falei, nem todos, lembra que eu falei? Que nem todos vai aprovar o que você está sonhando, nem todos vão dizer que você pode ir, nem todos vai te dar força para você ir, porque muita gente quer ficar onde está, muita gente quer ficar na mesma situação. Para primeiro a sua vida mudar em termos de posse, prosperidade, de conquista, de romper, primeira coisa que você tem que resolver é a sua vida espiritual, é a sua comunhão com Deus, é seu compromisso com Deus, é sua fé em Deus, né? Sabemos que que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Então, irmão, se você ama a Deus, tem comunhão com Deus, é só uma questão de tempo, as coisas vão se normalizar, Deus vai abrir as portas, né? Pedro saiu do barco porque ele viu que estava no barco afundando, né? No momento era sinal de morte, não era um lugar seguro, né? Na nossa vida nós vemos que tem momento que a gente tem que sair daquele casulamento espiritual. Você fica muito ali só pensando, eu vou conseguir, eu acho que eu tenho fé. Isso é um lugar de morte. Desafia a sua própria fé e vá de encontro a Deus. Buscar a Deus, às vezes é na tempestade que Deus permite para a gente buscar Ele, porque tem que dar uma sacudida, né?
Tem que dar uma sacudida, porque a pessoa não sai da mermice, daquela vida. Daqui a 10 anos eu vou para a igreja, daqui a 10 anos eu vou lutar. Ô, irmã fulano, ora por mim, porque a irmã fulano é uma benção. Por que ela é uma benção? Porque ela saiu do barco, ela foi de encontro a Jesus, não interessa o que vai acontecer no caminho. Ela sabe que Jesus não vai deixar ela morrer. Faça a mesma coisa, né? Em vez de você estar pedindo oração à irmã, você ore por você e que você seja um canal para orar pelos outros. Não fica vivendo a dependência, a sua vida ficar dependendo do que os outros possam fazer para você. Você tem que ficar dependendo do que Deus pode fazer para você. É diferente, né? O lugar seguro, mesmo na tempestade, era estar com Jesus, irmãos. Pedro teve esse entendimento. Então, não se desespere na tempestade. Nunca desista nas tempestades. Nunca desista porque Jesus está com você. Nunca tenha medo que venha frustrar os seus sonhos, né? Tem pessoas que morrem de medo de fazer tudo, né? E o medo, ele atrapalha, né? A providência de Deus, ele atrapalha a fé, né? No lugar da fé entra a dúvida. Será? Será que Deus tem poder mesmo? Deixa eu pensar aqui. Menino, o que eu quero que Deus faça, não tem como. Não tem jeito, não vejo jeito. Mas você não vê mesmo, quem vai ver é Deus. Amém? Então, gera essa fé no seu coração. Busque viver o sonho de Deus. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, irmãos, a tempestade, Deus está lá. O alto e baixo, Deus está te ensinando. Amém? O lugar de conforto, Deus quer te tirar. Deus quer te colocar em desafios espirituais para você viver o sobrenatural de Deus. Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer que te dá o melhor dessa terra. Deus quer te dar salvação. Deus quer te dar tranquilidade e providência das suas mãos. Mas é necessário viver como filho. É necessário viver o sobrenatural de Deus. É necessário viver a fé. É necessário determinar que amanhã seja o dia mais ruim da minha vida. Está repreendido, mas eu estou falando isso por causa da mensagem. Que amanhã, essa semana, seja uma semana muito difícil. Mas isso não vai abalar a minha certeza da minha conquista. Isso não vai definir a minha vida. O que vai estar definindo a minha vida é o poder de Deus sobre mim e a providência e a fé que eu tenho no meu coração, que eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Independente que foi 2020. Olha como é que foi 2020, né? A nossa igreja ADAP é uma bênção. Quase 7 meses fechada. Está a igreja lá, maravilhosa. Tá os irmãos, né? Uns foram para um canto, outros foram para outro, devido à sua falta de fé, devido a querer ajudar Deus. Não, eu vou para ali porque aqui Deus não vai fazer, né? E Deus está fazendo aqueles que têm fé, naqueles que perseveraram, naqueles que estão continuando grandes coisas. Amém? Na minha vida, na vida dos irmãos, dos obreiros, daqueles que verdadeiramente confiarem em Deus. Então Deus quer isso, viver os desafios da fé para vencer em Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço, irmãos, por você estar participando, por essa mensagem de ânimo, essa mensagem que você não pode ter um medo exagerado, né? Que você não pode deixar o medo substituir a sua fé, né? Para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Quando eu falo tudo isso, não é para você passar na frente de Deus, não é para você botar Deus na parede, não é para você dizer que é servo, que vai para um monte, que ora, que jejuma hora de madrugada, que lê a Bíblia, conhece de Gênesis Apocalipse, e Deus tem que fazer porque você é assim. Não, né? Você é um servo que tem desejo no coração de conquistar e que você ama a Deus, e todas as coisas vão cooperar na sua vida para aqueles que amam a Deus. Você tem o entendimento do que Deus quer fazer na sua vida, então esperar o tempo de Deus, né? Não é, o pastor falou que eu estava com medo de comprar um carro, amanhã eu vou lá na loja e vou fazer um carnê de 60 vezes de 800 conto e eu ganho 1.500 e Deus vai agir. Não é assim, entendeu? É deixar Deus operar. Se você quer comprar um carro, ora a Deus, os caminhos vão ser abertos gradativamente. Eles vão ser abertos conforme a vontade de Deus. As coisas vão acontecer na vontade de Deus. Não pensa que não, você está com sua bênção na sua mão. Você não botou Deus na parede, você não teve medo exagerado, você teve fé, não deixou o medo substituir a fé,
né? Perseverou, vigiou, estava na palavra, ama a Deus, e tudo vai cooperar para você. Tudo no tempo de Deus vai chegar. Por mais que o mundo esteja vivendo o que esteja vivendo. Porque Deus vai colocar na mão do seu povo, aqueles que o amam, aqueles que obedecem, a todo tempo, as providências até a sua vinda. Agora o segredo é você também estar preparado para a vinda de Cristo, para a sua salvação. Não adianta você querer todas as conquistas e o coração não está em Deus. Amém? Não está na salvação. Não buscar, né, que essas coisas entrem no seu coração. O que é que a palavra de Deus fala? Né? Você ter dinheiro é o problema? Você ser próspero é o problema? Não, o problema é você gerar um Deus no seu coração. Seu carro é um Deus, sua casa é um Deus, o dinheiro é um Deus. Mamon, vira um mamon na sua vida. Deus é o Deus mamon. O dinheiro é o Deus mamon. Então, você não pode ter amor ao dinheiro, né? Mas você pode conquistar, ajudar seu próximo, ser uma bênção na igreja, ser próspero e cuidar da sua salvação e da sua família. Amém? E assim Deus trará providências maravilhosas sobre os seus caminhos. Irmãos, o que eu peço mais na minha vida, né? Que Deus supra a minha necessidade, mas que Deus me dê condições para me ajudar o próximo, né? Porque eu ali está sendo fruto do Espírito, porque o que está no meu coração é ajudar meus irmãos, ajudar as pessoas, né? E porque as pessoas sofrem, né? Em vários sentidos da vida, e a gente não é Deus para fazer tudo na vida das pessoas, mas nós temos um Deus que pode fazer tudo na nossa vida para a gente ajudar as pessoas. Amém? Então eu quero terminar, porque o pastor fala também um pouquinho, né? E agradecer aos irmãos no fundo do meu coração, da sua participação. Que o Deus te abençoe cada vez mais. Obrigado por cada participante, né? O irmão Rogério Pontes, o irmão Jânio, o irmão Dalice, a irmã Vera, né? A irmã Seu Carlos, a irmã Nathalie, todos os irmãos aí que estão da nossa igreja participando e de outras congregações. Eu sei que muitas pessoas estão deixando de assistir porque estão nas suas igrejas, que já abriram, né? E também quero agradecer o pessoal do Piauí, do Maranhão, da Bahia, do Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, do Norte, né? Centro-Oeste, Sul, todos os irmãos do nosso Brasil, que sempre alguns participam dessa palavra, que Deus coloca em meu coração com muita humildade, simplicidade, mas com verdade. Amém? Você pode ter certeza que o pastor Jário, enquanto existir, eu vou estar orando pelo rebanho do Senhor, aonde que esteja, aonde que seja a vontade de Deus, eu estarei clamando ao Senhor. Amém? E assim Deus possa te dar vitória, força para atravessar esse ano 2020 para 2021 com muita determinação e fé. E que você possa orar pelos aqueles que perderam seus entes queridos, que possamos orar junto, que vai atravessar esse ano com tristeza, com muita lágrimas, mas está tudo no comando de Deus, está tudo na vontade de Deus. Amém? Então vamos perseverar que este mundo, esta nação, precisa da igreja de Cristo aqui na terra, enquanto ele não chegar. Amém? E você é uma bênção de Deus para essas pessoas. Anuncie a palavra de Deus, né? Fale do amor de Cristo, não retenha. Aonde você chegar, tiver oportunidade, com ordem e decência, sem questão religiosa, fale de Jesus. Amém? Sem placa de igreja, fale de Jesus. Porque o Espírito Santo vai usar os seus lábios para trazer direção e mudar a história de muitas pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Quero fazer uma oração final. Agradeço a todos para a glória do nosso Deus. Pai querido, Deus de poder, Deus de todo poder e toda glória. Te agradeço por essa mensagem que também veio ao meu coração. Senhor amado, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, obreiros da casa do Senhor, da IADAP, Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Pai querido, aqui na Ceilândia, que o Senhor assim abriu e o Senhor assim permanece. Que o Senhor venha abençoar toda a família IADAP, todos aqueles que participam desta live, todos os teus filhos que congregam em outras igrejas, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Senhor amado, todo o corpo da congregação. Pai querido, nossos irmãos em Cristo que estão pelo Brasil afora, que estão assistindo, aqueles que vão assistir, que o Senhor venha abençoar. E aqueles que não participaram ainda da salvação, de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, que o Senhor nesta noite venha tocar em seus corações, que eles venham tomar essa atitude, para que as suas vidas sejam transformadas e busquem o caminho da salvação através de Jesus. Te peço, Pai, aqueles que estão desviados, que quebraram aliança com o Senhor,
que venha ser reatada essa aliança hoje, que eles venham, Pai, voltar ao primeiro amor e buscar renovar suas forças diante do Pai, e seus nomes sejam reescritos no livro da vida. E aqueles que querem aceitar Jesus hoje, que seu nome seja escrito no livro da vida, que seus pecados, suas falhas, que eles venham se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e buscar salvação eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor amado, alcança toda, Pai querido, nação brasileira, que o Senhor venha guardar dessa pandemia, que o Senhor venha trazer a solução, Pai, que seja na vacina, que seja um milagre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua semana, essa virada nesse Natal, né? Que esse Natal representa o nascimento de Jesus, né? Claro que colocaram situações para substituir Jesus, né? Mas jamais Jesus será substituído. E ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Na Bíblia não diz. Mas como é uma data comemorativa ao nascimento de Jesus, que Deus abençoe esse dia com a sua família, né? A virada de ano, a nossa igreja vai ser de oração das 11 à meia-noite, né? Às 22 às 24 horas, que é a meia-noite, vai ter oração na igreja. A confraternização fica com cada um no seu lar, com a sua família. E dia 3 voltaremos nos domingos, na Santa Ceia e na oração de vigília, que vai iniciar dia 3 também, de 7 domingos de oração nesse mês de janeiro, início de 2021, para que Deus possa abençoar todos os meses do ano. Amém? Pai querido, toma a tua igreja, guarda e protege de todo mal, entrega nas tuas mãos cada alma, cada vida que está participando nesta noite. E as suas famílias que estão presentes ou distantes, sejam protegidas pelo Senhor. Obrigado por essa rica oportunidade, que o Espírito Santo de Deus console e acalente o coração daqueles que estão aflitos. E essa mensagem venha penetrar no mais profundo da alma dos teus filhos, e eles venham vencer pelo poder do sangue de Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Senhor amado, que assim seja feita a tua vontade e não a nossa, e seja executada a tua obra no coração de cada um com a fé, e assim venha se realizar seus sonhos, em nome de Jesus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam nossa fé, nossa união. Amém. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor, irmãos. Obrigado. E é assim que Deus traga as providências na sua vida. Seja feliz, seja grato a Deus. Não murmure, persevere. Deus é contigo nas tempestades, sem as tempestades. Ele está, Ele é já, Ele é agora e Ele está aí. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Obrigado.